Então, na última semana, o James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, o Esquadrão Suicida e Pacificador, e que agora é CEO da DC Studios, revelou alguns dos planos para a nova fase da DC nos cinemas e na televisão. Essa vai ser uma nova era para DC, muitos personagens não vão continuar com os mesmos atores ou com as mesmas histórias, e a gente vai estar vendo basicamente um começo do zero para DC nos cinemas e em todas as mídias. Então, vamos falar das novidades. Opa, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e já faz um tempo que o universo da DC nos cinemas estava precisando de mudança. Seja só um soft reboot, mudar algumas coisas aqui ou ali, não dava pra só continuar como tava. Pode dizer o que quiser do Zack Snyder, tem bastante coisa que ele fez na DC que eu não sou muito fã, mas pelo menos ele tinha um plano. Esse plano tinha algumas ideias não lá muito boas, mas era um plano. Ele tava com uma ideia do que queria fazer. E depois que ele saiu, a DC ficou meio sem rumo. A gente até teve ali o The Rock tentando fazer um plano dele por algum tempo, que envolvia o Adão Negro, só que daí esse plano tinha alguns furos. Ele não tava muito interessado em fazer uma luta do Shazam contra o Adão Negro, que é o principal vilão dele. Ele tava mais interessado em Liga da Justiça, em sagas muito grandes. Então, mesmo com esse plano aí, entre aspas, a gente ainda tinha muitos furos e muitas coisas soltas. E daí que entra o James Gunn e o Peter Safran, como os primeiros CEOs da DC Studios, com o objetivo de organizar o que estava acontecendo. No caso ali, o James Gunn tá cuidando da parte criativa e o Peter Safran tá cuidando ali da parte mais de produtor mesmo. É meio triste ver esse universo antigo acabando, porque ele tinha coisas boas e muito potencial, mas tem que ver também pelo lado do James Gunn. Você pegar o bonde andando e ter que cuidar de um universo que você não teve controle, você vai ter que começar o planejamento a partir de um universo que já foi construído por outras pessoas, então vale mais a pena você terminar o negócio e começar do zero com tudo, onde você vai ter mais controle, ou pelo menos começar do zero com a maioria das coisas. E alguns dias atrás o James Gunn postou um vídeo anunciando algumas das novidades do universo DC. O James Gunn e o Peter Safran estão fazendo um plano de 8 a 10 anos, planejando o futuro do universo DC junto de outros roteiristas. Eu ainda quero entrar em mais detalhes em alguns desses projetos que anunciaram, não vou falar de todos, mas pelo menos de alguns que eu tenha mais coisa pra falar. Mas por enquanto vamos aqui um vídeo pra falar no geral aí dos projetos que anunciaram e do que eles falaram a respeito. Então, o James Gunn anunciou alguns projetos nesse vídeo e ele não anunciou tudo que vai acontecer nessa primeira fase, só algumas coisas. Então se você vê que tem algum personagem muito importante que não tá nesses anúncios, a chance dele ser anunciado depois é grande. O James Gunn falou no vídeo que a DC não estava bem conectada, que tinha muitas coisas soltas entre as produções e que ele quer manter uma conexão maior entre filmes, séries, animações e jogos. Então você não vai ver vários atores fazendo vários personagens. O que ele quer dizer com isso é que vão ter coisas específicas que vão estar ligadas ao DCU, que é o nome do novo universo da DC. Então os personagens dessas animações e jogos que estão ligados com o DCU vão ter os mesmos dubladores que vão interpretar eles quando eles forem aparecer em outra mídia. Isso não significa que a gente só vai ter desenhos e séries conectadas ao DCU, porque produções como The Batman, que inclusive confirmaram o The Batman Parte 2, que vai ser em 3 de outubro de 2025, o Coringa e o filme do Superman com o roteiro do Taraji Coates vão existir à parte, no caso como produções Elseworlds, que é o nome de um selo dos quadrinhos para histórias fora do universo principal. Aí ele começa falando do verdadeiro calendário da DC, e essa primeira fase, na verdade esse primeiro capítulo, vai se chamar de Deuses e Monstros. E como a gente vê no calendário, tem produções de heróis convencionais e personagens sobrenaturais. Ele falou um pouco ali sobre os projetos que já estavam acontecendo no universo DC antigos, que já vão ser lançados, que já estavam sendo produzidos. Ele não entrou muito em detalhes se vai ser um reboot total, ele falou em coisas como que o Shazam se conecta muito bem, que Besouro Azul também está bem conectado com o universo, e que The Flash é um dos melhores filmes de super-herói que ele já viu. Mas enfim, daí a gente vai para os anúncios novos de fato. E o primeiro projeto foi Creature Commandos, que é uma série de animação que o James Gunn escreveu todos os episódios. E eu vou admitir aqui, eu nunca ouvi falar dessa rapaziada, mas basicamente Creature Commandos é uma equipe de meta-humanos militares no meio da Segunda Guerra Mundial, que vai ser reimaginada nos tempos modernos. Inclusive essa animação vai ter o Doninho, lá do filme do Esquadrão Suicida do James Gunn, então isso aí já vai dar sentido para aquela cena pós-créditos. Parece que os personagens da animação vão ter os mesmos dubladores atuando como eles quando eles aparecerem no live action. Eu não faço ideia do que esperar, mas o James Gunn pareceu bem animado e eu adoro as obras dele, então vamos ver isso aí, parece que vai ficar bem legal. Aí a gente tem a série Waller, que conta bem sobre a Amanda Waller e que se passa entre a primeira e segunda temporada de Pacificador, e vai mostrar a Amanda Waller tendo que se juntar com alguns membros da equipe do Pacificador. E provavelmente essa série vai se basear naquele gancho do final da primeira temporada, e já que a atriz da Amanda Waller vai continuar sendo a Viola Davis, dá pra assumir que algumas partes do universo vão continuar nesse novo capítulo, mas com alguns retcons. Então talvez na nova continuidade o Pacificador nunca encontrou aquela Liga da Justiça. Eu tô feliz pelo menos que Pacificador vai continuar intacto, ele já não era muito conectado com o resto do universo DC mesmo, então agora é só fingir que aquela cena com a Liga foi diferente.
E daí tem o projeto que começa com o DCU de verdade, que é o filme do Superman que o James Gunn tá escrevendo, que se chama Superman Legacy, ou Superman Legado. Esse filme vai mostrar um Superman mais jovem nos seus primeiros dias em Metrópolis, conhecendo a cidade e os pilares da mitologia do Superman. Vai ser basicamente um The Batman pro Superman, porque ele não vai ser um filme de origem, mas vai falar ali dos primeiros anos e de um Superman mais jovem. Esse filme vai lançar em 11 de julho de 2025 e parece que vai ser inspirado pelo quadrinho Grandes Astros Superman, que é o favorito de muita gente. Esse filme também vai mostrar o Superman lidando com a sua herança kryptoniana e a sua bondade humana. E eu gostei muito de como James Gunn descreveu o Superman, e que ele é a bondade em um mundo que pensa que a bondade é antiquada. Isso descreve perfeitamente o Superman nos tempos modernos. Eu tô bem ansioso por esse filme, mas esse título me deixou curioso com qual que vai ser o legado que ele quer dizer nesse filme. Será que é o legado de Krypton? É o Clark tentando construir o seu legado? A primeira coisa que eu pensei quando eu li esse título foi o John Kent, mas como vai ser um filme sobre o Superman mais jovem, não tem muito sentido. Tem teorias dizendo que o filme na verdade vai ser meio que um flashback, o Superman contando da vida dele, lembrando da vida, porque agora ele tem um novo legado a construir, que é o do John. Mas enfim, vamos ter que ver como é que vai ser isso. Eu tô com bastante esperança pra esse filme, parece que ele vai ser bem legal, mas vamos ver como é que isso vai ser. O filme ainda não tem diretor ou elenco definido e vamos ter que esperar pra saber. E aí a gente tem a série Lanternas, uma série pra HBO que vai contar a história do Hal Jordan e John Stewart. Parece que vai aparecer alguns outros Lanternas, mas o foco é nesses dois. Vai ser uma série no estilo de detetive, seguindo mais ou menos o estilo da série True Detective, e vai mostrar esses dois desvendando um mistério que vai se conectar com o universo inteiro. A DC tá há muito tempo tentando fazer um projeto dos Lanternas Verdes, tem filme antigo sendo feito desde quando o Zack Snyder ainda tava na DC, daí virou uma série do John Stewart, e agora parece que esse projeto finalmente vai sair do papel. E aí a gente tem The Authority, que é um projeto de paixão do James Gunn, e esses personagens vão interagir com outros personagens do universo DC. The Authority é sobre um grupo de heróis que acha que o mundo tá quebrado e querem consertar ele do seu próprio jeito. É um grupo de heróis que acha que os fins justificam os meios. Inclusive esses personagens foram a principal inspiração para a Elite de Superman contra Elite, que curiosamente tem um vídeo belezinha aqui no canal. Esse foi um projeto que eu acho que ninguém tava esperando. Esses personagens foram muito importantes nos anos 90. As histórias têm uma pegada meio The Boys, só que antes de The Boys, então pode ter coisa boa aí por aí. E aí a gente tem Paradise Lost, ou Paraíso Perdido, que conta a história das Amazonas antes dos filmes da Mulher Maravilha. E vai ter uma pegada meio Game of Thrones, com tramas políticas e guerra por poder. Esse é um projeto que está sendo especulado há muito tempo, porque as Amazonas têm muita história que pode ser adaptada, e pode ser bem diferente do que a gente está acostumado a ver em gênero de super-heróis. E aí a gente tem finalmente o Batman do DCU, que vai aparecer em um filme chamado The Brave and the Bold, ou Bravos e Destemidos, que vai ser um filme do Batman junto do Robin do Damian Wayne. O James Gunn fala que o Robin do Damian Wayne é o Robin favorito dele, e esse filme vai se inspirar ali na fase escrita por Grant Morrison. Eu acho muito boa a ideia do Batman do DCU já ter um Robin, porque isso diferencia do Batman do Robert Pattinson, e também porque isso já abre portas para Bat-Família, que nunca foi explorada direito no cinema, e nesse filme a gente vai ter aparições de outros personagens da Bat-Família, como eu falei, nunca exploraram direito no cinema, e é uma parte muito importante do Batman. Só que o fato do Robin ser o Damian Wayne é meio confuso, porque será que esse Batman já teve todos os Robins até chegar o Damian, ou o Damian veio antes? Tipo, sei lá, o Damian foi o segundo Robin. E tem um negócio que eu fico um pouco o pé atrás com isso, que é que de novo a gente vai ter um Batman mais velho com um Superman em começo de carreira. Foi a mesma coisa no outro universo, porque a gente tinha acabado de ver um filme de origem do Superman, mas o Batman já estava nativo há uns 20 anos. Talvez seja que nem nas animações, nos quadrinhos dos Novos 52, em que o Batman já tinha o Damian, mas ele não era tão velho. Ou então pode ser aquele negócio de que o Superman Legado vai ser meio que um filme de flashback, porque daí a gente vai ter o John Kent, e a amizade entre o Damian e o John nos quadrinhos é muito boa, é muito divertida de se ler. Então eu realmente achar uma pena se a gente só tivesse o Damian e não tivesse um John ali pra fazer dupla com ele. E inclusive o fato do Robin do Damian Wayne deixa uma coisa a se pensar aí, porque assim, se o Robin é o Damian Wayne, isso implica que já teve o Dick Grayson como Robin, e isso implica que o Dick Grayson é o Asa Noturna. Então, se o Dick Grayson já é o Asa Noturna, então tecnicamente faria sentido o Flash desse universo ser o Wally West, porque assim, o Dick Grayson e o Wally West, eles são ali os parceiros do Batman e do Flash mais ou menos na mesma época, na época que o Dick era o Robin, o Wally era o Kid Flash. E assim, considerando que a gente tem toda aquela situação envolvendo a família que ninguém sabe se vai continuar ou não como Flash, eu acho que seria uma boa pra deixar o Barry Allen de lado por um tempo, pra daí focar no Wally, que daí não teria que lidar com a questão dos crimes cometidos por essa família na Havaí. Acho que seria uma boa oportunidade de trazer o Wally, principalmente também porque o Wally também voltou a ser o Flash agora nos quadrinhos, e a gente vai ver ali depois que eles estão adaptando algumas coisas atuais dos quadrinhos, então seria legal de ver isso. Mas enfim, eu vou esperar pra ver como é que isso vai ser. Eu tô animado pra ver o Damian, porque eu gosto bastante dele. É um Robin muito interessante, que tem muita história boa, e eu tô animado pra ver como é que isso vai ser. Daí a gente tem a série do Gladiador Dourado, que é um cara do futuro que veio pro presente pra fingir ser um super-herói usando a tecnologia ali do futuro.
Esse é um projeto que muita gente já imaginava que ia ter, e eu acho que vai ser um projeto bem divertido, um personagem com um tom mais de comédia, então pode ser uma série bem divertida de se assistir. E também, como a gente vai ter o filme aí do Besouro Azul, que provavelmente vai ter lá o Besouro Azul do Ted Kord, a gente daí também já tem os dois ali pra fazer essa dupla icônica dos quadrinhos. E quem sabe isso também não abre portas para no futuro ver uma adaptação de Liga da Justiça Internacional, que é um projeto que eu adoraria ver aí na DC. Daí a gente tem Supergirl Woman of Tomorrow, que é baseado em um quadrinho do Tom Taylor, que foi um dos quadrinhos que mais vendeu ano passado. É um quadrinho de ficção científica que explora um lado diferente da Supergirl, que enquanto que o Superman cresceu no Kansas com uma família amável, a Supergirl cresceu em um pedaço de Krypton e ela teve que ver todo mundo que ela amava morrer em volta dela. Então é uma versão bem diferente de Supergirl. E por último a gente tem Monstro do Pântano, que vai ser um filme mais em estilo de terror. Já faz um tempo que estão tentando fazer uma adaptação do Monstro do Pântano, teve filmes, teve aquela série do DC Universe. Esse projeto promete bastante, principalmente se eles seguirem com a ideia de ser um filme de terror. Teve muito filme de super-herói que prometia ser ali uma mistura de filme de super-herói com filme de terror, e não seguiu totalmente com isso. Teve Novos Mutantes, Multiverso da Loucura, que tem os momentos de terror bem característicos do Sam Raimi, mas deu pra ver que eles deram uma segurada. Enfim, se eles seguirem essa abordagem de ser um projeto de filme de terror mesmo, esse é um projeto que promete ser bastante especial. E esse foi o calendário da DC. A ideia é que a gente vai ter 2 filmes e 2 séries por ano, mas eles só vão começar a produzir esses filmes e séries quando o roteiro estiver pronto. Eles não vão apressar uma produção só pela quantidade, eles estão priorizando a qualidade. Curiosamente, esses anúncios não responderam à principal pergunta, que é se o DCU vai ser um soft reboot, ou seja, só vai mudar algumas coisas, ou se vai ser um reboot total, um universo totalmente novo. O James Gunn disse que o filme do Flash dá um reset no universo, ele disse que o Shazam ali tá na sua própria área, então ele se conecta bem. Aí a gente tem o Besouro Azul, que parece que não tá preso ao universo antigo, e mesmo se tivesse ainda não lançou o filme, então dá ali pra fazer umas modificações. A gente sabe que os projetos do James Gunn, como o Esquadrão Suicida e Pacificador, devem continuar por causa da série da Amanda Waller, mas aparece a Liga da Justiça em Pacificador, então isso daí deve sofrer um retcon. Aquaman 2 lança esse ano, e parece que Aquaman 3 ainda vai acontecer, apesar de ter tido ali uns rumores de que o Jason Momoa ia mudar de papel pra ser o Lobo, só que daí o James Gunn parece que meio que desmentiu, sem desmentir isso daí no vídeo. The characters are consistent, played by the same actors, and it works within one story. A Gal Gadot deve continuar por causa da série das Amazonas. Tem chance ainda de ter a família como Flash, que é um pouquinho curioso ali, pra dizer o mínimo. Mas enfim, ainda não dá pra saber, e provavelmente eles estão esperando aí lançar esses filmes que foram feitos ali sobre a direção antiga, com base no universo antigo, pra daí anunciar o que eles vão fazer com esses filmes. Porque não pega muito bem você falar que aqueles atores não vão mais continuar no papel, que aquele filme não vai mais continuar na cronologia, antes de você lançar um filme que já tá ali com problema de marketing. Eu vou ser sincero, apesar de eu gostar muito de Pacificador, Esquadrão Suicida e de Shazam, eu acho que se você vai trocar só alguns papéis e daí vai rebutar um personagem inteiro, talvez seja melhor trocar todo mundo, porque a cronologia desse universo pode ficar bem bagunçada. Eu também não sou muito fã da ideia do Batman ser muito mais ali do Superman, que nem eu falei antes, mas não só a maioria dos projetos parece muito mais promissor do que os problemas que eu falei, como tem essa fala do James Gunn que pra mim mostra que o universo DC tá em boas mãos. One of the things that's very important for me in all of these movies and TV series is that the director's vision and the vision of the writers and all of the creators is unique and something special. Storytelling is always king. That's all that matters to us. James Gunn é um diretor, ele trabalha com cinema. Ele começou com roteiros de filmes simples, com orçamento baixíssimo, e agora tá no comando de uma franquia de filmes com os maiores orçamentos ali do cinema. Ele sabe como é difícil alguém querer escutar a visão e as ideias que você tem para um projeto, e além disso ele também é um dos poucos trabalhando na indústria hoje que liga para quadrinhos os personagens que ele tá adaptando. Ele lê quadrinhos porque ele gosta. Na hora de fazer o filme do Esquadrão Suicida, ele releu todos os quadrinhos da equipe. Então, ainda tá cedo pra julgar se esse universo vai dar certo ou não, a gente ainda não viu nenhuma produção desse universo, e apesar de eu ter algumas preocupações com algumas coisas, o fato de James Gunn se importar com o material e os personagens que ele tá adaptando, e dele se importar que a visão dos criadores seja importante e prioridade pros projetos, que os cineastas consigam expressar suas visões e ideias, é algo que me faz acreditar que a gente tem um futuro brilhante de DC pela frente. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E vocês não viram errado, 2 vídeos na mesma semana. Pois é, uma vez na vida o canal teve frequência, né? Olha que negócio incrível, né?
que eu falei no outro vídeo, eu tô postando com mais frequência nesses últimos tempos porque eu tava com mais tempo livre e agora vão voltar minhas aulas, então eu não vou ter mais o tanto de tempo livre que eu tive para estar produzindo esses últimos vídeos, mas eu ainda vou tentar fazer o meu máximo para poder ainda continuar com uma frequência. Eu vou tentar não deixar o canal abandonado nem parado, mas eu também não sei como é que vai ficar a frequência aí por causa de tempo e tudo mais, então vamos ter que ver aí ao longo dos restos dos vídeos que eu postar no ano. Mas foi isso, até a próxima, falou!